Bom dia a todos. Sob o amparo divino, as bênçãos de Jesus e de Maria de Nazaré, vamos iniciar o nosso estudo de hoje do capítulo 24 do Livro dos Médiuns, os itens 262 a 267. Nós vimos nesse capítulo o cuidado do codificador. Como pai, como conselheiro, como mestre, como irmão mais velho, nos dando meios de proteção ou de conhecimento maior de nós mesmos e dos nossos irmãos em humanidade. O capítulo se chama Como Distinguir os Bons dos Maus Espíritos. Então, nós vamos iniciar só com um pensamento de Emmanuel. Ele diz assim, no Seara dos Médiuns, na lição Bons Espíritos. Bom espírito, por isso, não é somente aquele que te faz bem, mas, acima de tudo, o que te ensina a fazer bem aos outros, para que seja igualmente um espírito bom. Então, nós vemos nessa definição o que é um espírito, bons espíritos. E na escala espírita, que nós vamos recorrer nesse estudo, a ela, nós temos a classificação. Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na questão 100 a 112. Então, ele dá 3 classes: os espíritos imperfeitos, os espíritos bons, benévolos, e os espíritos puros. E inicia o primeiro item dizendo: se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão sem importância e acessória, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus espíritos. Pode ser-nos indiferente a individualidade deles, suas qualidades, nunca. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre este ponto, consequentemente, que se deve fixar a atenção, porque só ele nos pode dar a medida da confiança que devemos ter no espírito que se manifesta, seja qual for o nome sob que faça. É bom? É mau? O espírito que se comunica? Pergunta Kardec. Em que grau da escala espírita se encontra? Eis as questões capitais. Então, ele vai nos dizer aqui, no capítulo, já definindo para nós características dos espíritos imperfeitos, inferiores e dos bons espíritos. E ele diz, já no item seguinte ele fala, já dissemos que os espíritos devem ser como os homens, julgados pela linguagem de que usam. Suponhamos que um homem receba, isso é o exemplo que ele dá, o tempo dele. Hoje nós poderíamos dizer, vamos supor uma pessoa que receba um e-mail, um WhatsApp, alguma notícia, alguma nota no Instagram e demais meios de comunicação. Imagina uma pessoa que receba 20 cartas de outras que são desconhecidas, pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, verificará se aquelas pessoas são instruídas, ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc, etc. Assim também com os espíritos. E espíritos aqui, ele vai se referir principalmente aqui nesse mesmo item, sobre aquele que se comunica, nos dando as mensagens, nos dando as ideias, nos passando sentimentos que eles têm. Mas nós generalizamos sempre os espíritos, quer encarnados, quer desencarnados. E ele continua, a bondade, a afabilidade,
são atributos essenciais de espíritos depurados. A afabilidade, a gentileza, a doçura é característico de espíritos depurados. Quando a gente fala bondade, afabilidade, gentileza, doçura, eu não sei, mas na minha memória desenha Francisco Cândido Xavier. E o próprio Kardec, porque nós vemos relatos de pessoas que convivem, contemporâneos dele, e que deixam esse registro, a delicadeza dele. Mas não precisamos nem conviver nos escritos, as ideias que ele nos deixa, e também no que é o Espiritismo, a resposta que ele vai dando a cada um daqueles que interferem, né, no combate à doutrina, de uma delicadeza, de uma afabilidade, de uma finesse própria de espíritos elevados. E ele diz assim: a inteligência a inteligência longe está de constituir indício certo de superioridade. Ele vai nos dizer que isso nós vemos, nossa convivência, espíritos altamente preparados intelectualmente, sábios, pessoas de grande saber, porém que falta justamente essas características de doçura, afabilidade, compreensão. Então, são muito desenvolvidos a parte intelectual, mas a parte moral nós vamos vendo assim bastante precária. E ele diz que, em se submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, em se lhe perscrutando, perscrutar vai nos remeter a uma análise profunda, minuciosa. Então ele diz: e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação tudo que peque contra a lógica e o bom senso, tudo que desminta o caráter do espírito que se supõe ser o que está manifestando, e leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos, que acabam por se retirar, uma vez fiquem bem convencidos de que não lograrão iludir. Nós temos no livro da Ivônia Pereira uma história que ela conta, o capítulo 27, se eu não me engano, do livro Devassando o Invisível, e que ela intitula O Beletrista. Ivone tinha paixão pelas letras, certamente cultivou essa paixão em outras existências, dado a facilidade literária de se expressar de maneira tão clara, lógica e agradável. E, obviamente, que todo escritor, o sonho é escrever, o sonho é ser conhecido. E ela guardava esse desejo. Um belo dia, junto a ela, aparece um espírito e que propõe a ela escrever um livro. Seria uma história muito comovente, muito bonita, muito emocionante para a época, mas e que ela certamente estaria assim pronta, né, para ter o sucesso que ela tanto desejava. Mas ela analisa, ela pede um tempo e analisa. Ela coloca aquele método que nós chamamos de OCA, né? Método OCA, que São Luís também aqui repete várias vezes Kardec. O que Kardec utiliza na experimentação inicial da doutrina? É o observa, compara e analisa. Esse método é infalível
e nos leva justamente ao bom senso. Ivone utilizou dele e colocou tudo dentro da razão e viu que a história era muito agradável, enriquecida literariamente, mas que era preenchida de uma literatura terrestre e uma literatura pobre em espiritualidade. E vai para ele e diz. Então ele diz, mas olha, é tudo que todos querem e você teria a chance de ganhar muito dinheiro, porque eu poderia também te ajudar a escrever outro, essa é a minha história, mas eu poderia ajudar você a escrever outras histórias, e com elas você ganharia muita fama, muita consideração e muito dinheiro. Então a Ivone agradece a ele, né? E diz que é impossível. Ele de forma assim, muito contrariado, dá um soco na mesa e se indigna. Mas depois tem esclarecimento de Bezerra, dizendo o que acontece com esse espírito. Esse espírito a acompanhava 27 anos, desde um acontecimento em que Bezerra, ela ainda muito jovem, fala para ela, você tem que se escolher. Ou você escolhe essa trajetória, ou vai seguir a trajetória que seguiu antes do reencarne. E ela, contrariando todos os seus desejos, anseios de jovem, ela escolhe a trajetória do sacrifício, da luta, da dor, como médium que foi dedicada à doutrina dos espíritos. E o Bezerra fala para ela, esse espírito, que ela intitula como beletrista, o título da lição, acompanha ela esses 27 anos, para ver se ela resistiria à tentação. Preparou tudo isso. E o mais interessante, Bezerra secunda, né? Vai acompanhando tudo isto. O acompanhamento dele com a Ivone e o acompanhamento, e faz o acompanhamento dos dois, mas não interfere. É ela quem faz a escolha de continuar no trabalho da forma que ela escolheu. 4 anos depois, ele vem, o beletrista, e dá uma mensagem, ela não identifica quem é, não sabe. Linda, uma mensagem linda. E ela, então, pede em prece, porque nunca recebe nada sem identificação, que identifique, porque não pode botar em público algo que não seja dela e sem uma identificação. Então, ele se apresenta, eu sou ele, o beletriz, que, acompanhando seus estudos ao longo desses anos todos, me tornei um discípulo de Bezerra de Menezes. Estou com ele aprendendo a doutrina da libertação, que é a doutrina dos espíritos. É uma história muito linda, comovente, e que vale a pena recorrer ao livro, que é magnífico, Devassando o Invisível, da Ivone. Então, nós vimos aqui o cuidado que ela teve e que é o que Kardec nos recomenda. Mas, adiante, no 267, ele diz assim, podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. Então, ele vai estabelecer os princípios. O que é o princípio? O princípio é o que serve de base para alguma coisa. Então, aqui o alguma coisa é essa análise que nós vamos fazer. E Kardec coloca 26 princípios, estabelece os 26 princípios. O primeiro, não há outro critério, não tem outro critério, senão o bom senso, para se aniquilar, para se aquilatar o valor dos espíritos. Então, não tem outro critério, não tem outra avaliação e escolha, senão aquilatar o valor dos espíritos. Aí o princípio 2, né? Apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Vimos lá a definição do Emmanuel.
O espírito não é o bom, não é o que faz o bem para você, mas é aquele que te ensina a fazer o bem a partir da sua ação, e tornando-nos assim um bom espírito. Então ele diz, pelas linguagens e pelas ações, estas se traduzem pelo sentimento que eles inspiram e pelos conselhos que dão. O 3, ele diz, admitindo que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um espírito bom não pode vir o que tem tendência para o mal. Quando nós vemos alguma coisa, lemos alguma coisa, assistimos alguma coisa, essa avaliação há que ser feita. Não é para o bem? Então, não, eu vou escolher o bem. Aliás, nós estamos aqui para isso. O objetivo da nossa encarnação é nós entrarmos de um tamanho, vamos dizer assim, e deixarmos a encarnação de um outro tamanho, muito melhor. Ou com uma qualidade, entramos com uma qualidade e saímos muito mais qualificados da encarnação. E essa avaliação nos leva a isto. E ele diz que os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva, sem condimentos, tales de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se orgulham do seu saber ou da posição que ocupam entre os outros. Ao contrário, os espíritos inferiores ou vulgares sempre algo refletem das paixões humanas. Toda expressão neles denota baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia. Isto é indício característico da inferioridade e de embuste. Se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado. Então, nós vemos a característica dos espíritos superiores. Uma linguagem digna, nobre, elevada. E isto eivado de simplicidade e modéstia. É Kardec. Nós ficamos, assim, impressionados de ver assuntos tão profundos e colocados com tanta simplicidade e de uma forma tão prática. E é modesto, super modesto. A linguagem, já é o 6, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Então, se nós formos pegar um assunto, escolhemos um assunto, e vamos ver o que Kardec nos fala do assunto, o que Leon Denis nos fala do assunto, o que o Bezerra nos fala do assunto, o que Eurípides Barçanufo nos fala do assunto, o que Emmanuel reporta esse assunto, nós vamos ver essas características, todas com o mesmo pensamento, fundo igual, porém, né, cada um com uma característica própria de colocar, mas sempre assim, eivado de dignidade, de nobreza, de simplicidade, de modéstia, sem muito acessório, sem muito enfeite, sem muitas palavras, né, que vão complicar. No 7 ele diz, os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabe. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, aponta uma fraude, desde que o espírito se dê
por ser um espírito esclarecido. Então, os bons espíritos nunca dizem o que não sabem, nunca falam. Eles simplesmente aguardam, espera, vou aprender ou vou saber para depois, então, distribuir com vocês. Agora, já o espírito inferior, ele fala de qualquer coisa, sem preocupação nenhuma, ele vai falando. Então, nós encontramos muitos livros de espíritos desencarnados e encarnados que, quando nós lemos, fogem do bom senso. Fogem ao bom senso, fogem à racionalidade, né? À sabedoria. 8. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Isso na internet é muito comum. Espíritos dando mensagem ou anotações firmando que tal espírito falou isto, cumprindo prazos de acontecimento. E Kardec continua: os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam datas. Olha que Kardec nos alerta. Datas, prevenção de datas. Então, época vai acontecer isso no ano 2019, começa o mundo de regeneração, no ano 2020, no 2050 o mundo será regenerado. Isto é característica de espírito leviano. Espírito bom, espírito superior, não prediz, não faz previsão de data. E Kardec vai observar no final: a previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Mentira. Não? E como é que nós vamos embarcar numa dessa? Uma vez chegou uma pessoa espírita para mim, disse: olha, chegou algo, posso te mandar uma coisa magnífica, dizendo que os portais da superioridade, no horário de 7 às 10 da noite, não era um dia tal, estarão abertos e que a gente deve se colocar em condição para esperar. Eu olhei para ela: onde está escrito isso? Não, recebi. Eu falei: porque Kardec, lá no capítulo 24, eu não lembrava do item. Há um item que ele diz que isso justamente é parte de espíritos mistificadores, de espíritos levianos, que se divertem com aqueles que, não tendo bom senso, fazem as práticas que eles estabelecem. Foi o que ela me disse. Sim. Aí indiquei o capítulo para que ela lesse. Leu? Que coisa, né? Então eu falei para ela: os portais da superioridade estão escancarados. Qualquer dia, qualquer hora. Imagina que Jesus vai determinar um horário para abrir os portais da espiritualidade. É o bom senso. É isso que o mestre vai nos recomendar a todo momento, neste capítulo, e São Luís no Livro dos Médiuns. No item 9, ele diz: os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Eles não são prolixos, ou como diz um amigo meu, não são pro lixo, porque é tão complicado que você põe no lixo. Não serve para nada, aquela complicação que não te leva a nenhuma melhoria, então é pro lixo, nem é prolixo. Eles têm, os espíritos superiores, um estilo conciso, sem exclusão da poesia. Isso eu acho fantástico.
da poesia das ideias e das expressões. Eu, há muitos anos, lendo, procurando entender Kardec, eu não tinha reparado esta característica de Kardec. Fazendo o curso da Gênese, uma companheira nossa, muito querida, nos observou o texto que nós líamos da Gênese, a poesia que tinha no texto, que Kardec colocava. Eu parei e falei, que coisa incrível! Era um poema o texto de Kardec, naquele capítulo da Urunografia. Aliás, o capítulo é um poema. Poemas estrelas, um poema ao universo. Então, isso que ele coloca aqui. Tem o estilo conciso, que é como nosso codificador, sem exclusão da poesia das ideias e das expressões. Claro, estilo claro, inteligível a todos, sem demandar esforço para ser compreendido. Nós participávamos de um trabalho, muitos anos, foram 10 anos. Nós fizemos esse trabalho no Espírito Santo, num grupo que nós até hoje estamos lá, não é? Sempre que podemos. E esse trabalho envolvia crianças, jovens, adultos e velhos. Eram média de 70, 80, às vezes 90 pessoas no carnaval. E separávamos por grupo. E a coordenadora, a diretora, aliás, da casa, porque eu quem coordenava, ela disse assim, você, Olegária, fica com o grupo dos jovenzinhos, porque você tem essa linguagem, assim, você vai levar bem. Tá bom. Só que havia parte em que nós tínhamos que entrar no livro dos Espíritos. Era a lei de sociedade, que nós aquele ano estávamos vendo. E eu pensei, eu vou fazer um teste. Eu vou botar livro dos Espíritos na mão dessa criançada. E fiz assim, só para teste. Me surpreende. O garoto de 11 anos de idade, menino, vamos dizer, sem compreensão, né? Não tinha grandes estudos, que era um menino classe média, baixa, e ele nos surpreendeu. E os outros também. Toda a turminha, eram 15 meninos e meninas, adolescentes, nos surpreenderam. Amaram estudar. No dia seguinte, isso foi num dos dias, ele não tinha livro dos Espíritos. Não vai ter livro dos Espíritos? Então, isso ficou para nós como uma lição. E o que ele diz aqui, né? A palavra tem a arte, não, ele diz assim, sem demandar grande esforço para ser compreendido. Então, adolescentes entendendo o que Kardec queria dizer e os espíritos no livro dos Espíritos. Esses espíritos superiores têm a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras. São os espíritos iluminados, os espíritos superiores, os espíritos de luz, que nós chamamos espíritos de luz. Agora, ao contrário, os espíritos inferiores ou falsos sábios ocultam sobre um empolamento ou uma ênfase o vazio das suas ideias. Usam uma linguagem pretensiosa, ridícula, obscura, à força de quererem que pareça profunda. Nós vamos aqui no livro Seara dos Médiuns ler uma lição que chama Espíritos de Luz. Emmanuel diz assim, os espíritos de luz, eles são pacientes em todas as manifestações, o que eles forem fazer, eles são benignos, não invejam, não se orgulham, não mostram leviandade, não se ensoberbecem, não se portam de maneira inconveniente, não se irritam, não são interesseiros, não guardam desconfiança,
tudo suportam, tudo creem, tudo esperam e tudo sofrem. Essa é a característica do espírito superior que Emmanuel estabelece aqui nessa lição. Chama espíritos de luz. Não tem número a lição, mas vocês podem recorrer ao livro. E espírito nem é de luz, é da luz, espírito da luz. Vocês podem recorrer ao livro e ler essa lição belíssima de Emmanuel. Os bons espíritos, já no 10, olha como avançamos nos princípios, já é o 10º, nunca dão ordem. Espírito bom não dá ordem. Não se impõem, eles aconselham. E se não são escutados, eles não se revoltam, eles retiram-se. Os maus são imperiosos. Eles querem tudo do jeito deles. Não pode ter nada contrário. Eles não são abertos. Quando nós fizemos esse estudo uma vez, né, com os jovens, eles disseram, eles são poucos democráticos. Eu disse, sim, eles são imperiosos. Eles querem dar ordens e querem que essas ordens sejam cumpridas. E não são ordens estabelecidas dentro de uma prática de bem-estar ou para todos. Não, são coisas assim absurdas. Querem ser obedecidos e não se afastam. Haja o que houver, eles ficam ali, perturbando. Esses são os espíritos que não são bons. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. Então, o espírito imperioso é um espírito inferior. São exclusivistas e são absolutos em suas opiniões. Eles não acolhem opiniões contrárias, os espíritos inferiores. E pretendem ter o privilégio da verdade. Só eles têm a verdade. Exigem crença cega naquilo que eles acreditam, né? Então, eles impõem uma crença cega. E é isto e pronto, né? Não tem como discutir. E jamais apelam para a razão, pois por saberem que a razão os desmascarariam. Então, eles não utilizam a razão. Eles impõem. Eles são imperiosos. É muito boa essa lição para que a gente conheça a nós mesmos, é um dos itens que ele vai falar, né? É preciso que a gente se conheça para conhecer melhor o próximo. O 11 ele diz, os bons espíritos não lisonjeiam. Aprovam o bem feito, mas sempre com reserva. Não existe elogios para os bons espíritos. Eles vão aprovar o bem feito, mas com muita discrição. Já os maus, os espíritos não bons, prodigalizam exagerados elogios. Estimulam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade e procure exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Sabe, aquela pessoa que chega para você e diz, nossa, te acho uma pessoa assim tão extraordinária, você faz tudo maravilhosamente bem, mas só no intuito de te envolver na teia da fascinação. E os espíritos fascinadores utilizam, né? Eles são assim, eles utilizam disso. Eles vão nos fascinando, mexendo ali naquele ponto fraco nosso e vão nos envolvendo. Porém, os bons espíritos não. Eles nunca exaltam. Eles sim reconhecem o bom comportamento, a boa fala, o bom pensamento, mas sem elogios.
O 12, os espíritos superiores desprezam em tudo as puerilidades da forma. Só os espíritos vulgares ligam importância a particularidades mesquinhas, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. E Kardec observa: toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de fraude da parte de um espírito que tome um nome imponente. São aquelas fórmulas, aquele comportamento cheio de detalhes. Faça isto, faça aquilo, com aquilo outro, com aquilo outro, aquilo outro. E nós vamos ver que isto não parte de espírito superior. Né? E tem as crendices, final do ano, dê 7 pulinhos na onda, 8 pulinhos, não sei. Por que não pode ser um pulinho lá na onda, não é mesmo? Bota 7 carocinhos de romã na bolsa, não pode botar um só, não? Pode. E isto, são essas práticas cheias de mitos, né? Que a gente vai de misticismo, aliás, que vão sendo impregnadas e nós vamos absorvendo por falta de bom senso e de razão. É muito bom esse estudo, não é? Excelente. Só lamento, nós estamos no item 12, mas é um convite a que, terminando de ouvir, nós recorramos ao livro e vamos ver os outros demais princípios. E no 13, ele diz para nós desconfiarmos dos nomes singulares e ridículos que alguns espíritos adotam quando querem impor-se a credulidade. Fora soberanamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. Então, nós vemos vários nomes, né? Assim, ridículos, não tem outro nome. E as pessoas seguem, aceitam. Por quê? Senso comum, né? Porque o bom senso vai nos levar à compreensão do melhor a fazer. E só para encerrar, vamos encerrar com o 15, ele diz assim: os bons espíritos são muito escrupulosos ao tocante às atitudes que hajam de aconselhar. Isso serve para todos nós que fazemos atendimento fraterno, que acolhemos aquele acolhimento. Os bons espíritos são muito escrupulosos ao tocante às atitudes que hajam de aconselhar. Elas, qualquer que seja o caso, nunca deixam de objetivar um fim sério e eminentemente útil. Devem, pois, ter-se por suspeitas todas as que não apresentam este caráter, ou seja, condenáveis pela razão, e cumpre refletir maduramente antes de tomá-las, a fim de evitarem mistificações desagradáveis. Então, nós vemos que é um alerta constante para todos nós. E só para encerrar, a 17, os bons espíritos só prescrevem o bem. Máxima nenhuma, nenhum conselho que se não conforme estritamente com a pura caridade evangélica pode ser obra de bons espíritos. Então, eles só aconselham tudo que está dentro, faz parte e vai prescrever a caridade evangélica. Nossa gratidão a essa oportunidade, gratidão a Jesus, gratidão a Maria, a Deus nosso Pai. Mas ficamos aqui agradecendo a Kardec por essa bondade, essa caridade de nos deixar essas instruções. Muito obrigada
e fiquem com Deus.